Bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, né, na odontologia. A gente já estudou o passo a passo para montar um consultório, a gente já estudou como que funciona a parte financeira de uma clínica, a parte contábil, as noções de contabilidade, a gente já estudou como que funciona a questão da alvará da vigilância sanitária e todos esses aspectos. Depois de pronto o nosso consultório odontológico, a gente precisa de um planejamento estratégico para quê? Para que aquele empreendimento ele tenha sucesso. Então, hoje a gente vai falar sobre uma base muito importante da administração da odontologia, tá? O planejamento estratégico, meninas, ele visa criar um método para executar um projeto de uma maneira bem objetiva e de uma maneira com que você consiga êxito, tá? Então, para isso, a gente tem um passo a passo para confeccionar ele. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que confeccionar a missão, a visão e os valores da empresa, tá? Então existem esses três aspectos. Toda empresa tem uma missão, tem uma visão e tem os valores, tá? O que é a missão? A missão, ela é basicamente para que aquela empresa existe, para que aquela empresa existe, né? É a razão pela qual aquela empresa existe. Qual que é o propósito daquela empresa? Para confeccionar a missão de uma empresa, o verbo tem que estar sempre no infinitivo. Então vamos lá, de novo. A missão é basicamente qual que é o propósito da empresa, por que ela existe, qual que é o diferencial dela, né? Então, um exemplo de missão. Nossa missão é oferecer a todos os clientes um meio de locomoção a pequenas distâncias para pessoas e cargas, com um grau de confiança superior aos produtos oferecidos por empresas semelhantes no mundo inteiro. Essa é a missão de uma fábrica de elevadores. A missão da Apple, por exemplo, a missão da Apple é transformar o mundo a partir da tecnologia. Então, nem sempre essa missão ela vai ser factível, né? Assim, uma missão que vai corresponder ao objetivo final, que ela vai ser real. Mas a missão é basicamente o propósito. Então, o propósito ele pode estar sendo alcançado em qualquer momento da empresa, tá? Então, de novo, a missão é o propósito da empresa, o motivo pela qual ela existe. Então, essa empresa de elevador ela existe para oferecer esse meio de locomoção com confiança superior às outras empresas. Isso é a missão. Já a visão, ela mostra a direção que a empresa pretende seguir e o que ela deseja ser, ou seja, onde ela quer chegar. Então, um exemplo de visão: ser a líder de mercado e mais rentável e a referência para o setor, né? E aqui a gente tem uma visão também, mudar o mundo. Desculpa, gente, eu confundi lá atrás. Uma visão aqui, mudar o mundo através da tecnologia. Enquanto a missão, ela é o propósito, né? Para que serve aquela empresa? A visão já é uma coisa que remete mais ao futuro, né? Então, o futuro ele é basicamente uma meta, aonde aquela empresa quer chegar. Então, vamos trazer isso para odontologia. Qual que é a missão do consultório odontológico da Silvia e da Rayane? Vamos supor. Nossa missão é produzir sorrisos com qualidade, respeitando a individualidade do ser humano, alguma coisa nesse sentido. E a visão desse consultório odontológico da Silvia e da Rayane, a visão é, por exemplo, ser referência no mercado odontológico em reabilitação oral, ou melhorar a autoestima das pessoas através da odontologia. Então a visão ela sempre vai estar remetendo mais ao futuro, aonde você quer chegar, né? A uma meta. Já os valores eles são convicções claras, tá? Então, o que a gente entende de valor é basicamente o conceito de valor mesmo, tá? Então, são convicções claras e fundamentais que a organização defende e adota como guia para a gestão do negócio. Então, leve em consideração as crenças, então, dependendo da religião do fundador da empresa, isso vai influenciar as posturas éticas, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é importante e o que não é importante, alguns aspectos morais também, tá? Os valores são tudo o que é inegociável na empresa, aquilo que pode ou não se pode fazer ali dentro.
Então, dentro dos valores da Avon, por exemplo, a gente tem confiança, respeito, crença, humildade, integridade na Petrobras, respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética e transparência, orientação ao mercado, superação e confiança e resultados. Então, se a gente for resumir, missão, propósito, né? Visão, aonde eu quero chegar. E os valores, é tudo aquilo que a minha empresa preza, que acha que considera importante, que considera ético, que considera importante naquela prática diária, que não é negociável. Meninas, alguma dúvida até agora sobre missão, visão e valores? Não, tudo ok. Então, vamos para frente. Então vamos lá. Como que a gente vai iniciar o planejamento estratégico, né? Que é a parte de executar o plano propriamente dito. O processo de criação e execução de uma estratégia para alcançar objetivos dentro da organização é o planejamento estratégico. Então eu tenho uma criação e uma execução de uma estratégia para alcançar um objetivo. Desde a definição das metas até as tomadas de decisões, mobilizações e efetivas ações para alcançar o que propôs com foco no sucesso empresarial. Então, tudo que você faz para alcançar o seu objetivo entra dentro do planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico, ele tem duas palavras, né? Então a gente tem a parte do planejamento e a parte da estratégia. O planejamento é o método, é como você vai fazer aquilo, é a metodologia. E a estratégia é a parte criativa de análise e tomada de decisões. Então a gente tem duas partes: é como eu vou fazer e a estratégia, a forma como eu vou fazer, tá? A parte criativa, a parte que vai ser o diferencial. Então, dentro do planejamento, entra a organização, né? É fazer as coisas com a metodologia adequada. Já dentro da parte da estratégia, é o que vai te diferenciar das demais empresas que que fornecem o mesmo serviço que o seu. Para que a gente consiga iniciar o planejamento estratégico, a gente tem que fazer análise de dois ambientes: o ambiente interno e o ambiente externo. Tudo que é externo é o que não está dentro da empresa, tá? É tudo aquilo que vai influenciar no seu serviço, só que não depende de você. Então, a análise do ambiente externo, por exemplo, a gente vai medir duas variáveis: oportunidades e ameaças. Então, depois que você declarou a missão da empresa, quem trabalha com você deve conhecer as partes dos ambientes e precisam monitorar essas partes para atingir as metas. Então, além de você identificar, você tem que ficar medindo essas oportunidades e ameaças do ambiente externo. Para quê? Para que você consiga êxito. Em geral, a empresa precisa monitorar as forças macroambientais, exemplo, demografia, economia, tecnologia, política influencia, os aspectos legais, sociais e culturais. E também tem os fatores microambientais que também são externos, que são os consumidores, os concorrentes, o público-alvo, os canais de distribuição e os fornecedores. Então, dentro do ambiente externo entra dois aspectos, duas variáveis que precisam ser medidas: as oportunidades e ameaças, tá? E esses fatores do ambiente externo, eles são fatores que eles não são controláveis por nós, mas eles precisam ser monitorados para mudar a estratégia diante deles. Então, diante de uma crise econômica, diante de uma crise política, diante de um fator cultural, por exemplo, eu posso reorientar o meu serviço para atingir essas pessoas. Mas essas variáveis, elas não dependem do empresário, tá? E também tem os atores microambientais, que são os consumidores, os concorrentes, que estão ali mais próximos. Então, as oportunidades e ameaças, elas servem para exemplificar as oportunidades e ameaças. E se a gente for considerar uma empresa no setor de iluminação, por exemplo, para estúdio de televisão, quais são as oportunidades, né? Em relação às demais empresas, em comparação com as demais empresas. Então, falando de um quesito externo, né? A empresa desenvolve um sistema de iluminação mais poderoso em relação às demais.
Então, a gente está falando da colocação dessa empresa em um ambiente interagindo com outras, né? A empresa desenvolve um equipamento para controlar os gastos com energia de qualquer sistema de iluminação, trazendo para a odontologia. A clínica odontológica oferece profissionais qualificados e o melhor tratamento odontológico da região. Isso é uma oportunidade. A ameaça. O concorrente desenvolve um sistema de iluminação mais poderoso. Depressão econômica foi prolongada. Então, uma ameaça que a gente pode ter na odontologia, por exemplo, é o concorrente da rua tal fornece tratamento odontológico a preços mais baratos. A crise econômica e a pandemia fez com que os atendimentos clínicos caíssem, causando um colapso na economia. Então, essas são exemplos de oportunidades e ameaças. Entenda que as oportunidades e ameaças é sempre olhando para fora, porque é um ambiente externo, tá? Alguma dúvida em relação ao ambiente externo, meninas? Não, tudo ok. Então, bola para frente. A gente também tem que fazer análise do ambiente interno. Uma coisa, pessoal, é discernir as oportunidades atraentes do ambiente. E outra é ter as competências necessárias para aproveitar essas oportunidades. Assim, é necessário você avaliar você mesmo, a sua empresa. Autoavaliação das forças e das fraquezas do seu negócio. Essa avaliação ela pode ser feita utilizando um checklist, onde são feitas análises das competências de marketing, finança, produção e organização da sua empresa, e são classificadas como termos de força. O que é importância? A gente tem a força, termos importantes, sem importâncias e neutros, e de fraqueza, existem algumas fraquezas que são importantes ou não são importantes para o seu negócio. Então, por exemplo, enquanto a análise do ambiente externo era uma avaliação externa, a análise do ambiente interno já é uma avaliação de tudo que você tem, seja ela de força ou de fraqueza. E essa fraqueza, que é um ponto negativo, pode ser um ponto negativo que vai interferir no seu negócio ou que não. E a força, ela pode ser importante, ela pode ser sem importância ou ela pode ser neutra. Então, um exemplo, né, de forças e fraquezas, exemplo de forças. Qual que é a força de um consultório odontológico lá da Poli? Uma força. Deixa eu ver aqui. Tá. Trabalhar com profissionais altamente qualificados. Deixa eu ver o que mais. Utilização de matéria-prima da mais alta qualidade. Então, isso são forças. Fraquezas. Vamos supor que a principal fraqueza ali dentro do consultório dela é dificuldade de comunicação com a secretária. O retorno financeiro ainda não está sendo o adequado e o desejado. Então, essas são as forças que podem interferir no ambiente interno. São as forças e as fraquezas. As forças, os pontos positivos, e as fraquezas, os pontos negativos. Então, basicamente, quando a gente vai analisar o ambiente externo e interno, a gente faz uma análise de SWOT, tá? A gente analisa o S, que é o Strengths, né, que seriam as forças, o W, que é o Weakness, a Weakness seriam as fraquezas, o O, Opportunities, que seriam as oportunidades, e o T, Threats, que seriam começa com as ameaças. Então, vamos lá. Strengths, a gente tem força, weakness, fraqueza, opportunities, oportunidades, e threats, a gente tem as ameaças, tá? Então, a gente tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando que forças e ameaças, e forças e fraquezas são do ambiente interno, e oportunidades e ameaças do ambiente externo. Ficou alguma dúvida entre o ambiente externo e interno? Para mim, não. Então, não, tá ok. Aqui, ó, então a gente tem força, oportunidade, fraquezas
e ameaças, tá? Vamos seguir. Aí eu trouxe um exemplozinho do McDonald's. Deixa eu só aumentar aqui. Então vamos lá. Força é uma avaliação do ambiente interno, tá? Então, qual que é a força do McDonald's? Ele tem um nome e uma marca de reputação forte no mercado mundial. Muitas lojas, está sempre inovando nos seus produtos. Tem uma adaptação do menu aos locais de implementação. Então, a gente observa que, apesar de ser uma linha de fast food que tem uma colocação no mercado e tem uma padronização, ela também se adapta, ela tem essa flexibilidade. Tem um forte investimento em publicidade e marketing. Tem um preço competitivo, né? Então, quando a gente viaja, é mais barato para o McDonald's do que restaurante local. A administração da sua cadeia de suprimentos, então eles sabem administrar os gastos deles em relação a esses suprimentos, esses just in time. Tem uma presença como patrocinador em grandes eventos e ele associa filmes e desenhos com seus produtos, né? Que traz aquele mercado infantil para esse nicho desses tipos de consumidores. Então a gente também tem as oportunidades. Então quais são as oportunidades em relação ao ambiente externo? As forças, ambiente interno. Agora o ambiente externo, oportunidades. Novas tecnologias que possibilitam a redução de custo, eles estão aproveitando dessas oportunidades, desses meios positivos dentro do ambiente no qual eles estão inseridos. Ainda recorrente falta de tempo da população e demandando alimentação rápida, né, essa alimentação fast. O aumento da preocupação com questões sociais traz a oportunidade de parcerias com instituições de caridade. E a consciência por alimentos saudáveis traz oportunidades de mudanças no cardápio. Então, eles podem seguir essa linha para fazer alimento saudável, né? Misericórdia, tomara que não. Aí a gente tem as fraquezas. As fraquezas, elas já são do ambiente internos. Então, o que tem de problema? Eles não têm muitos alimentos saudáveis lá no cardápio deles. Se o pedido for especial, você pedir uma coisa que ninguém pede, né? O Clubhouse. O atendimento é lento, tá? Eles têm danos ecológicos na produção de seus produtos, né? Porque o sanduíche é de plástico. Tem uma má reputação quanto aos direitos dos funcionários e condições de trabalho. Tem o alto turnover, incluindo alta gerência. Então eles têm que devolver uma parcela muito grande da franquia. Na maioria das vezes eles não conhecem a origem de alguns ingredientes, fica a dica, né? E um posicionamento mesmo por menos, que filtra o segmento de clientes, né? Que vai ser sempre aquele nicho de população que vai consumir esse tipo de alimento. E quais são as ameaças analisando o ambiente externo? O mercado de fast foods está saturado em países desenvolvidos. Cada vez mais se fala sobre alimentos saudáveis e as demandas por esses alimentos, né? Cada vez mais tem mais estabelecimentos com essa proposta fit e mudanças na regulamentação da Anvisa, né? Que gera esse percalço aí no caminho do McDonald's. Então a gente tem as oportunidades e as ameaças compondo o ambiente externo, e a gente tem as forças e as fraquezas compondo o ambiente interno. Ficou bem clarinho o que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça? Ficou. Ficou? Então vamos lá. O que é meta, né? A meta são intenções gerais da empresa. É o caminho básico para chegar ao destino que você deseja, né? Então a meta é o objetivo, a meta é a resposta final. É onde você quer chegar. É a resposta, tá? O que é o objetivo? O objetivo é o que você vai fazer para atingir a meta. Então a meta é onde você quer chegar
E o objetivo é o que você vai fazer para chegar onde você quer. Então, essa é a diferença. Se a gente for classificar aqui, a meta, então, são intenções gerais da empresa. E dentro dessa intenção, você já tem que deixar mais ou menos claro o caminho que você vai usar. Só que os objetivos, eles são bem mais específicos. E todo objetivo dá pra gente medir, né? Para ver se você tá fazendo certinho. Então, logo eu vou explicar para vocês como que funciona isso, tá? Então, são as ações específicas mensuráveis que vão constituir esse passo a passo para atingir a meta. Então, primeiro eu estabeleço uma meta, depois eu estabeleço o objetivo, ou os objetivos. Exemplo de meta: tornar-se líder no mercado. Aqui está falando o que ela vai fazer para se tornar líder? Não. O que ela vai fazer para se tornar líder essa empresa são os objetivos. Fornecer alternativas de baixo custo. Atingir o ponto de equilíbrio até o mês de dezembro de 2020. Obter o retorno financeiro sobre os investimentos efetuados. Então, tudo isso são metas. Então, cada meta vai ter uma infinidade de objetivos para atingir essa meta. Já os objetivos, eles precisam ser smart, né? O que é isso? Eles precisam ser específicos. Então, ele tem que ser referente a algo único e detalhar onde quer chegar de forma clara. Então, o objetivo, ele tem que ser claríssimo. Então, vamos supor que a meta é tornar-se líder do mercado. Qual que é o passo a passo? Primeiro, uma série de objetivos, né? Organizar a estrutura interna de oferecimento de serviços, padronizar o serviço. Então, cada um desses objetivos, eles são basicamente muito específicos para atingir aquela meta. Eles devem ser mensuráveis, tá? Então, eles precisam definir uma unidade ou outra forma de padrão de medida, e ele precisa ser numérico. Então, a gente precisa, mesmo que seja uma numeração qualitativa, por exemplo, se você atingir o seu objetivo de forma boa, parcial, ou não atingiu, você precisa saber medir esse objetivo. Ele precisa ser atingível ou factível, né? Ele deve ser viável, ele não pode ser no mundo da fantasia, né? E ele precisa gerar credibilidade. Então, ele tem que ser um objetivo lúcido. Ele tem que ser relevante, ele precisa ter impacto no resultado da empresa. E ele tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. E ele precisa ser temporal. Não pode ser igual a Dilma, né? Vamos estabelecer uma meta e quando atingir essa meta, dobrar a meta. Não é assim que funciona. É preciso definir uma data para atingir o objetivo, né? Você tem que trabalhar com organização, você tem que trabalhar com cronograma. Então, o objetivo ele tem que ser específico daquela determinada meta, ele tem que poder ser medido para você poder avaliar, né, esse objetivo. Ele tem que ser atingível ou factível para gerar credibilidade. Ele tem que ser viável, porque se você não consegue atingir seus objetivos, de fato você perde a credibilidade. Ele tem que ser relevante, tá? Ele precisa ter impacto no resultado da empresa e ele tem que estar alinhado com o planejamento estratégico também. Tá? E ele tem que ser temporal. Você tem que ter um tempo para definir e chegar nessa meta, tá? Então, a gente já viu até agora missão, visão, as metas e os objetivos da organização. Agora, faz necessário definir um plano para atingir essas metas, ou seja, as estratégias. Então, agora é a hora que entra as estratégias, tá? Embora muitos tipos de estratégias estejam disponíveis, o Porter resumiu em 3 tipos de metas, em 3 tipos de estratégias, que fornecem um bom ponto de partida para o pensamento estratégico. Então, a gente tem a estratégia de liderança total em custos, a estratégia de diferenciação e a estratégia de foco. A gente vai estudar cada uma delas agora. O que é a liderança total em custos? A empresa faz um movimento para reduzir o máximo de custo e aumentar a produção, tá? Podendo assim oferecer preços menores que seus concorrentes e obter maior participação do mercado. Na odontologia, nem sempre você ter um preço mais abaixo do mercado, mais abaixo que seu concorrente, significa que você vai ter
um retorno viável que você vai se colocar no mercado de trabalho, nem sempre. O que entra na odontologia sobre essa liderança total em custos é principalmente você saber escolher a sua matéria-prima, saber escolher o seu protético, por exemplo, porque esses custos precisa ter uma boa relação de custo-benefício. Então, por exemplo, se você consegue comprar alguns materiais a um preço mais baixo e esse material de qualidade, você já tem esse lucro viável. Se você consegue um serviço de um protético adequado, um serviço bem feito, a um preço menor, então você economiza nesse quesito e continua saindo à frente, porque você vai oferecer um produto de qualidade, tá? Então a liderança total em custo é basicamente o quê? É a tentativa de reduzir custos, tá? Para melhorar a participação no mercado e a quantidade de lucro. Então a liderança total em custo é o quê? O esforço para redução dos custos esforço para redução dos custos e das despesas que são inerentes à sua prática. Diferenciação. Nesse caso, então, a empresa vai direcionar os esforços no sentido de alcançar um desempenho superior em uma determinada área de benefício para o consumidor, valorizado por grande parte do mercado. Pode se esforçar para ser líder em qualidade ou tecnologia, né? Então, o que a gente observa é que, geralmente, essa diferenciação na odontologia, ela é por duas formas, né? Ou é pelo preço muito baixo, que vai chamar a atenção, que são as clínicas populares, né? Ou é pela extrema qualidade, que são esses dentistas blogueiros que a gente observa aí na internet. Então, eles são reconhecidos pela extrema qualidade do serviço. E eles não abrem mão do preço e do valor agregado daquele trabalho. E a gente tem o foco. A empresa atua em um ou mais segmentos de mercado menores, em vez de buscar um mercado maior. Então, você busca atingir somente um público-alvo. Você vai focar suas estratégias, você vai focar a sua ação em um determinado local. Então, ela deve conhecer as necessidades desses segmentos e buscar uma liderança em custos ou outra forma de diferenciação nesses segmentos menores. Então, por exemplo, se a Poliana decidir fazer odontopediatria, qual que vai ser o diferencial dela, né? Dentro disso, a diferença dela é porque ela é a melhor. Então já tem o diferencial de qualidade. Mas qual que vai ser o foco? Não, a Poliana, então o foco dela vai ser atender bebês. Então ela vai ser a melhor odontopediatra, mas o foco dela está no atendimento para bebês. Então ela vai atender só bebê. O foco dela é atender o nicho bebês. Só que a diferenciação dela é oferecer a melhor qualidade da região, certo? Tudo claro em relação à liderança total de custos, diferenciação e foco, meninas? Sim. Sim? Sim. Sim. Ótimo. Bem Sim. tranquilinha. Bem tranquilinha a aula. Agora chega a parte que o bicho pega, né? Implementação. Então, a implementação é a medida que vai implementar a sua estratégia, né? A empresa ela precisa rastrear os resultados e monitorar os novos desenvolvimentos nos ambientes interno e externo. Então, você vai pôr em prática tudo que você planejou. Só que você planeja não somente antes de abrir a sua empresa. Você tem que continuar monitorando os fatores internos e externos, tá? Alguns ambientes vão se manter estáveis de um ano para outro, por exemplo. Outros se desenvolvem lentamente de maneira previsível. Existem outros fatores que vão mudar de uma maneira rápida e previsível, né? Quem diria ano passado que esse ano a gente estaria de quarentena em pleno abril, né? Não obstante, a empresa poderá esperar por uma coisa: o ambiente vai mudar. E quando isso ocorrer, você vai ter que rever sua implementação, sua estratégia e seus objetivos. Então, a gente pode ficar tranquilo porque as coisas mudam, tá? Então, isso faz parte do seu planejamento estratégico. Então, na hora de implementar essas estratégias, dentro da implementação,
já entra também o quê? Já vai entrar, dentro da implementação, também já vai entrar a análise contínua desses fatores internos e externos, tá? E por fim, meninas, a gente precisa de um feedback e de um controle, né? Então a gente percebe que com estratégia clara e programas de apoio bem delineados, eles podem ser inúteis se a empresa falhar na implementação cuidadosa. Então você pode pagar uma empresa de marketing maravilhosa para fazer seu planejamento estratégico. Se você não executar com delicadeza e com cuidado, o passo a passo, tudo, a estratégia não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta o plano ser ótimo, a estratégia ser clara e não ser bem executada. Não ser executada de maneira cuidadosa. Porque dentro desse plano, a gente entende que a estratégia ela é apenas um elemento que constitui um sucesso, né? A gente observa que o Maxey, ele criou um modelo 7S para o sucesso empresarial, que é composto por estratégia, estrutura, sistemas, estilo, pessoal, habilidade e valores compartilhados. Então, estratégia, a gente já estudou, né? Que é a forma de que você vai utilizar a sua criatividade para ser diferente dos demais. Estrutura estrutura e sistemas é o que você tem em mãos para fazer isso. O estilo significa que todos os funcionários da empresa eles têm um pensamento em comum. O pessoal seria a parte de recursos humanos, né, que é contratar pessoas bem treinadas, que executam bem suas tarefas, porque não adianta nada você ter um planejamento estratégico, ter boas intenções, tentar focar seus esforços nisso, e, por exemplo, sua secretária ser mal educada, sua secretária ser despreparada. Isso vai gerar um transtorno para você e o não atingimento dessas metas. As habilidades significam que os funcionários estão preparados para seguir as estratégias da empresa. Então, eles são treinados para isso, eles são contratados com um know-how interessante, mas eles são treinados para continuar desenvolvendo esses aspectos, tá? Os valores compartilhados significam que os funcionários dividem os melhores valores e missões, então eles seguem aquilo que você acredita, e quando esses elementos estão presentes na empresa, são geralmente mais bem-sucedidas na implementação da estratégia. Então, o que a gente observa, meninas? A gente observa nessa aulinha de planejamento estratégico que as pessoas elas querem empreender, só que empreender não pode ser feito de uma maneira caseira, né? Então existem fórmulas, existem análises que devem ser feitas, refeitas, avaliadas e reavaliadas. Você precisa planejar, você precisa ter um planejamento, que é a organização, você precisa ter uma estratégia, que é basicamente você ter algum feeling para se tornar diferente no mercado, você precisa analisar os ambientes internos e externos, você precisa implementar isso, implementar o seu plano de ação, tá? E por fim, você tem que estar sempre controlando isso e tendo um feedback. Como que você facilita a sua vida? Contratando pessoas que seguem esse padrão. Então, trabalhando com gente que combina com o seu tipo de gestão, tá bom? Ficou alguma dúvida na aulinha de hoje, meus amores? Não, comigo não. Tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Muito bom. Gente, oi? Tranquilo. Tranquilo, que bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Sacanagem, fiquei sem rede. Meninas. Então, agradecer a vocês pela presença, tá? Já já eu libero o link da aula para vocês assistirem de novo. E até sexta-feira que vem, quem assiste tópicos, né?